No começo, as agressões eram só verbais. Tipo, sua filha da puta, né? Fuleira, não sei o que lá. Umas piadinhas, sabe? Que você entende que a pessoa já tá, tipo, querendo desmerecer você. Sem você fazer nada. E eu fui empurrando com a barriga. Eu fui porque, assim, eu tenho, né? 5 filhos com ele. Eu não podia, né? Pensar de forma alguma na hipótese de separar. Por quê? A minha mãe dizia assim pra mim, né? Que ruim com ele, pior sem ele. Mas chegou um momento em que realmente a agressão física aconteceu. E na frente do meu filho. Que já estava sabidinho, sabe? Mas quando aquilo aconteceu, no momento exato da agressão, eu achei que, tipo, a culpa era minha. Na verdade, o agressor, ele faz você entender que a culpa é sua. De qualquer uma das formas. Que ele lhe agredir, ele vai fazer por onde, ele vai lhe manipular. Até você achar que a agressão que partiu dele é culpa sua. Preste bem atenção nos sinais. No começo do relacionamento, ele fazia assim. Eu não podia colocar uma blusa com decote, um shortinho mais curto. Eu sempre usei shortinho mais curto. Ele me conheceu com roupa curta. Entendeu? E eu não podia mais fazer nada das coisas que eu fazia. Eu não podia nem fazer minha unha. Pra vocês terem uma ideia. Só que eu achava que aquilo ali era pelo fato dele ser bem mais velho do que eu. Entendeu? Eu com 25 e ele com 40 e poucos. Mas até então, eu me relacionei com ele porque eu me senti mais segura. Porque você sabe, meninos mais jovens, eu não sei hoje como tá, mas geralmente tem a cabeça mais fraca. E eu não achava que podia partir esse tipo de comportamento dele. Aí a gente se envolveu. Nos conhecemos numa sala de bate-papo do UOL. Preste bem atenção. Não sei como estão essas salas hoje, né? Porque hoje tá tudo, sei lá. E fomos, né? Um pra cidade do outro. E foi indo, foi voltando. Tipo, eu tava sem trabalhar. E foi aí que a gente acabou se envolvendo. Ele falou assim, ó, vem pra minha cidade. Mas isso não foi logo de cara não, gente. Foi com o tempo. Porque aqui é mais fácil de você arrumar emprego. Aí eu falei, tá certo. Aí eu fui pra cidade dele. Só que assim, eu demorei um pouquinho pra ir, né? Porque eu conversei com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Minha mãe é seguro, isso. Você tem certeza? Porque lá é capital. Aqui tá sua família toda perto. Mas lá não. Lá não vai ter quem lhe olhe. Mas quando a gente tá confiante em alguém ou alguma coisa, quando a gente planeja um futuro para frente, quando a gente sonha, a gente realmente fecha os olhos para as dificuldades. A gente quer ver o quê? Os nossos sonhos sendo construídos. Então aquilo estava na minha cabeça. E eu não era nova, tipo 25 anos. Só que assim, a minha cidade estava muito ruim de emprego. Tava péssima, péssima. Sabe que não tem emprego nem no supermercado? Pois lá tava assim. Aí eu peguei e mudei pra cidade dele. Na primeira semana, ele falou assim, olha, vamos lá fazer uns currículos pra você entregar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui fazer os currículos com ele e a gente deixou em alguns lugares, tipo, no centro de apoio a pessoas que estão procurando trabalho. Eu acho que era CAT na época, não lembro. E eu deixei lá o currículo, meu perfil, as experiências. E tudo certo. Quando foi no dia seguinte, de manhã cedo não, à tarde mesmo, no mesmo dia, uma padaria me ligou. A atendente de uma padaria me ligou. Falou assim, é fulano? Eu falei, sou eu. Tem como você fazer uma entrevista com a gente amanhã, tal horário? Aí me falou, local, né? Eu falei, mas onde é? E era próximo de casa, não era longe. Aí eu falei com ele, quando ele chegou do trabalho, eu falei, olha, a padaria tal me ligou. Ele disse, eu sei onde é.
Aí eu falei, mas você não tem como me levar? Ele, tem como você ir a pé, porque não é longe não. E realmente não era longe não, dava pra ir a pé tranquilo. Só que eu achava que a padaria que eu ia trabalhar foi a padaria próxima, que a pessoa me ligou. Não era aquela padaria. Eles têm uma rede de padarias, né? O dono tem mais de 3 padarias. Então, assim, eu fui lá fazer entrevista. Eu saí de manhã, né? Coloquei uma roupinha adequada para entrevista e saí de manhã cedo para entrevista na padaria. Cheguei lá, tava uma atendente e tava o dono da padaria. A gente sentou e começou a conversar. Ele disse, olha, gostei muito de você, seu currículo, né? Me parece ser uma pessoa apta para ocupar a vaga, mas aonde você vai trabalhar não é aqui. Eu falei, não é? Ele falou, não. É subindo aqui, só que se você for a pé ou esperar ônibus vai demorar muito. Mas eu gostaria muito que você fosse frequentar, você visse a padaria, né, o ambiente onde você vai trabalhar, para ver se você para ver se você gosta. Aí eu, tá certo. Ele disse, faz assim então, vamos na minha Fiorino, que eu lhe deixo lá, né, você ficar conversando com as meninas, ver como que vai ser, amanhã, né, o dia que você vai começar a trabalhar, e eu volto pra essa. Aí depois, qualquer coisa você pega um ônibus. Aí eu falei, tá certo. Aí eu montei na Fiorino com o dono da padaria e fui. Porque se eu fosse esperar um ônibus, era muito demorado. Que era o circular, né? Ele demora pra caramba. Demorava pra caramba pra passar. Aí eu peguei, fui, voltei. Pra voltar, eu voltei de ônibus. E vim pra casa. Quando meu marido chegou, eu contei sobre a entrevista. Sabe o que ele disse? Ele falou assim, sua puta, sua vagabunda, prostituta. Ele tirou dos cachorros e colocou em mim. E eu sei, entendeu? Eu comecei a chorar. Eu falei, mas por quê? Você foi dar pro homem da Fiorino, pro dono da padaria. Foi não sei o que lá. Gente, eu não fiz errado. Porque se fosse em outro ambiente de trabalho, que você tem que entrar no transporte com seus parceiros, com seus amigos de trabalho. E assim, aquilo me assustou. Só que, na minha cabeça, ele estava me protegendo. Só que da forma que ele falou comigo, já não funcionou. Aí ele até comentou assim, não, a partir de hoje vamos ter relação com segurança, porque eu não confio mais em você. Você foi dar para aquele cara. E ficou a semana... Eu não fui, gente, trabalhar no outro dia. Eu fiquei procurando outro emprego. Não fui. E fiquei muito mal. Mas já começou as agressões daí. E eu não tinha percebido que ele tinha... Que ele ia ser assim, que ele ia reagir dessa forma. Aí pronto, passou essa parte, estava mais calmo, voltou praticamente ao normal, porque o psicopata é assim, o manipulador. Ele dá aquele surto, depois ele se faz de bonzinho, para depois surtar de novo. E cada dia, cada vez mais pior. Aí eu arrumei um emprego, né, num call center. Aí... Nesse emprego, eu comecei a ganhar mais do que ele. E eu ajudava, eu não ficava praticamente com nada de dinheiro. Era tudo pro apartamento dele, pras contas de casa e tipo... Entendeu? Aí, quando eu arrumei esse emprego, do nada ele aparecia assim, na porta da empresa. Tipo... Vem me pegar se tem ônibus pra voltar. Por que ele tá vindo aqui? E era assim do nada. Aí depois ele soltou assim uma palavrinha com deboche. Qualquer dia desses, eu pego você. Eu falei, me pega? Por quê? E eu sei entender que ele era manipulador e narcisista. Aí foi que começou... Já tinham começado as agressões e eu ainda não tinha percebido. Mas eu não tinha filhos com ele ainda. O pior tá por vir. Ele chegou na empresa... nesse dia, me pegou de surpresa, quis me pegar de surpresa, que eu nunca tinha nada. Quando foi, isso foi numa sexta-feira de noite. Quando foi no sábado, que eu só trabalhava até umas meio-dia, eu pedi pra minha amiga comprar uma coxinha. E ele tava no telefone comigo, porque os intervalos eu tinha que ficar no telefone com ele, porque ele era doente, né? Aí eu falei assim, Érica, traz uma coxinha pra mim. Aí ele falou assim, já tá mandando seus machos comprar coxinha pra você, Érica tem voz de mulher, Érica é mulher.
E ficou nessa patifaria desse